Olá, pessoal. Nós estamos aqui num podcast especial que a nossa clínica está promovendo fora do nosso estúdio hoje. Então é uma coisa diferente, acho que está em um ambiente bem legal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é reconstrução mamária, reconstrução de mama. A gente sabe que as pacientes, quando são submetidas à mastectomia por câncer de mama, ou mesmo cirurgia conservadora, né, que é a quadrantectomia, a setorectomia, existe nessas pacientes, de certo modo, uma mutilação. E por mais conservadora que seja, obviamente existe aquela situação do emocional da mulher, porque a mama é um símbolo de feminilidade na mulher, não é? Então, as mulheres têm o temor de ter uma mama diferente, têm temor de como que vai ser enfrentado isso, até com o relacionamento do marido. Então, isso faz com que esse assunto que nós vamos abordar hoje seja um assunto extremamente interessante e também muito importante no tratamento e reabilitação do câncer. Então, você está hoje em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica OncoPrime. E hoje, eu estou aqui do meu lado com o meu amigo cirurgião plástico, o Dr. Bernardo Soares. O Dr. Bernardo trabalha com a gente em Primavera do Leste, né? E vai trabalhar, está começando a trabalhar agora com a gente aqui na OncoPrime, e ele vai focar muito na cirurgião plástico, com uma ampla experiência, e ele vai focar muito nessa parte de reconstrução. Então, Bernardo, um prazer estar falando com você, um tema tão interessante, né? E queria que você, para começar, queria que você se apresentasse, falasse da sua experiência lá no Rio de Janeiro, né, com a reconstrução da mama. Então, fique à vontade e já novamente agradecendo por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande, Spila, estar aqui com você, ser recebido assim dessa forma tão calorosa, e é uma honra poder estar aqui para falar de um assunto tão relevante, né, que é a reconstrução mamária. Me apresentando primeiramente, né, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui na região, estou morando em Primavera do Leste desde março e fazendo umas extensões, né, trabalhando em Rondonópolis agora com vocês na OncoPrime. E, na verdade, minha formação, eu sou médico formado pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma residência médica em cirurgia geral e residência em cirurgia plástica na Universidade Federal Fluminense. Ainda tenho uma formação em cirurgia de mão e membro superior também, pela Santa Casa do Rio. E assim, desde o início, né, já tenho mais de 20 anos em que eu me dedico, eu me encontrei, eu gosto, eu vejo assim uma gratificação muito grande nessa área da reconstrução mamária. De fato, é verdade. Então, isso são pacientes que valorizam mais nessa questão, né, da patologia, do resultado. Então, assim, às vezes, pequenos ganhos para elas têm um valor imenso, né? Sim, é verdade. E isso é muito bonito, a gente gosta bastante. Não que na cirurgia plástica estética não seja gratificante também, mas é uma área que eu me identifiquei muito. Eu trabalhei no Rio de Janeiro por cerca de 13 anos no Instituto Nacional do Câncer e por mais de 10 anos na clínica privada, com o chefe de serviço de lá, Dr. Paulo Roberto Albuquerque Leal. E acabei continuando, né? Já tenho 24 anos de formado e agora eu estou abrindo novos horizontes aqui na região, em Mato Grosso. E o nosso Mato Grosso precisa disso, em especial nossa cidade precisa disso, né? Eu acho que, como você mesmo disse, o impacto que existe quando a mulher recebe o diagnóstico do câncer é muito grande, mas a situação da mutilação e o que vai levar depois, né, é uma coisa que a gente tem que olhar, porque isso é o tratamento humanizado de fato, né? Você consegue depois devolver aquilo que potencialmente a mulher poderia perder aí no tratamento do câncer, né? Então, para a gente falar um pouco sobre a reconstrução da mama, vamos começar assim de uma maneira muito básica, quais são as reconstruções disponíveis. Eu me lembro bem que quando fiz residência, a gente fazia reconstrução lá na residência e tinha uma situação que era a seguinte: as mulheres tinham dificuldade em saber como que ia ficar. Então, vai ser com silicone, vai ser reconstruído com outra parte do corpo, vai ficar como minha mama era. Então, a gente sempre conversava, mostrava imagem, etc. Isso talvez seja um grande desafio, porque na cabeça da mulher
ela tem aquela história, vai ficar como era antes, e não é bem assim. E existem vários tipos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos tipos de reconstrução mamária que existem. Assim, didaticamente, a gente pode classificar as reconstruções em reconstruções imediatas e tardias. Imediatas são aquelas que são feitas concomitantemente com a cirurgia de retirada da mama, seja uma mastectomia ou uma cirurgia conservadora, como você falou, uma quadrantectomia, uma segmentectomia, uma tumorectomia. Tem as reconstruções com tecidos autólogos, que são aquelas reconstruções que você faz utilizando tecidos do próprio paciente, né? Os mais comuns são da região do dorso, que é o latissimus dorsi, que é o retalho miocutâneo do grande dorsal, ou o retalho miocutâneo transverso do abdômen, né? Que a sigla em inglês é TRAN, o TRAN flap. Então, assim, retalhos miocutâneos em casos de mastectomia, retalhos locais em casos de cirurgia conservadora, né? E as reconstruções com esses materiais aloplásticos, né? Com os implantes, os expansores, as próteses, né? E também podemos dividir em reconstruções com técnicas mais elaboradas, que são as técnicas microcirúrgicas, que é o que tem assim de mais moderno, né? Nas últimas 2 décadas surgiu e beneficia muito a paciente, principalmente no que diz respeito à preservação da área doadora desse retalho, seja, né, das costas, do glúteo, lateral da coxa, do abdômen inferior. Você consegue levar grandes quantidades de tecido com essa técnica microcirúrgica, porque você vai dissecando e vai seguindo aqueles vasinhos, a artéria e as veias, e preservando a musculatura da região, né? Não havendo necessidade de colocar uma tela, alguma coisa assim, né? Seriam as técnicas microcirúrgicas, contrapondo com as reconstruções com esses tecidos autólogos pediculados, que é como a gente faz normalmente, né? Esses retalhos do abdômen inferior, do dorso, né? Que é o grande dorsal, você faz sempre trazendo esse tecido para a região ali da mastectomia, mas sempre havendo uma comunicação, né, do tecido com a área de onde ele está vindo, que geralmente é uma artéria que está dentro de um músculo. Então, são os retalhos pediculados. Pessoal, chama a atenção nisso, que é o seguinte... Não sei se eu me... Não, respondido, né? Mas chama a atenção nisso, que é o seguinte, olha, essa técnica dos retalhos é uma técnica que tem que ser feito com um cirurgião habilidoso, não é, Bernardo? Porque se você perder o suprimento sanguíneo, aquele retalho fica comprometido e você aí vai provocar uma outra cicatriz na mulher. Né? Aí você causa uma morbidade na própria mama que você estava tentando melhorar e na área doadora, que ela não tinha nada, né? E por isso que é importante, pessoal, na escolha do cirurgião, fazer com um cirurgião que tenha uma larga experiência, que mexa com uma grande quantidade de reconstruções pelo mês ou pelo dia, pela semana, né? Então, por isso que é importante. Como a gente falou de reconstrução com prótese de silicone, a gente falou com reconstrução do próprio tecido do paciente. Como é que é decidido isso, Bernardo? Qual o tipo de reconstrução que vai ser feito? Então, essa escolha leva em consideração, Spila, normalmente vários fatores, né? Geralmente fatores inerentes à paciente. A gente pode dividir em fatores inerentes à patologia, né, ao tumor, vamos chamar assim. Então, assim, o tamanho do tumor, né, a relação desse tumor com a mama, se é uma relação favorável ou desfavorável, um tumor menor numa mama maior, ou um tumor grande numa mama pequena. Então, assim, o tamanho do tumor, a localização é muito importante. Então, a gente sabe que tumores de quadrantes inferiores, né, a gente fala polo inferior, a gente, quando é cirurgia conservadora, a gente consegue reconstruir com uma técnica oncoplástica, utilizando os tecidos remanescentes, fazendo como se fosse uma mamoplastia, né? Uma técnica de mamoplastia. Então, tumores centrais, você também tem uma outra técnica que você consegue montar a mama. Os tumores de pólios superiores são tumores mais difíceis, assim, né? Mas é sempre possíveis também de reparação com uma qualidade muito boa de resultado. Então, assim, o tumor em si, a localização do tumor, se esse tumor é único, se esse tumor ele tem mais de um ponto ali no quadrante, ou se ele está espalhado pela mama, ou seja, se ele é multifocal, multicêntrico, né? Em relação à questão muito importante também nas reconstruções imediatas, né? Como a gente fala assim, a qualidade, né? A espessura da pele ao final da mastectomia, né? Que a colega mastologista entrega para a gente. Sim. Então, a gente é muito refém, é muito dependente disso.
Então você tem que avaliar porque se tiver uma se tá espessura, isso. se tiver uma boa espessura, você vai conseguir, por Exatamente. exemplo, Às vezes você é obrigado a abortar e fazer uma Isso, técnica diferente. Então, via a espessura, se essa pele está com uma boa cobertura, né, de gordura, não precisa deixar tecido glandular. Mas às vezes um dedinho ali de gordura para o exatamente. cirurgião plástico é muito É interessante. isso mesmo. Né? Então, porque você evita aquele aspecto de esqueletização da mama, Sim. né? E às vezes a paciente pode ser encaminhada à radioterapia, o que Não, vai causar mais contratura. isso faz toda a diferença no sucesso, né? Isso, Porque se você faz uma reconstrução numa mama que não está preparada para aquilo, a chance de você ter que retirar depois, por exemplo, uma prótese de silicone é muito grande, né? E aí a mulher tem aquela história de, isso já aconteceu comigo em consultório várias vezes. Olha, eu fiz, mas eu tive que tirar. Eu acho que é um duplo trauma no final das contas. exatamente. Porque é uma segunda perda, né? Chegar a retirar a esse ponto realmente é o extremo, né? Extremo, É a perda da reconstrução. Mas eu tive vários casos aqui. Né? Mas, assim, às vezes a qualidade estética do resultado, nesses retalhos que são muito finos, causa um aspecto artificial, né? Pouco natural, que também não agrada, não só ao paciente, mas ao cirurgião também. Então, você avalia essas questões ali no transoperatório, né? Então, assim, a espessura, se esses retalhos estão sangrando com adequação, né? Estão com uma boa perfusão sanguínea, porque nas reconstruções, as mobilizações de tecido são maiores. Então, os riscos, assim, vamos chamar, de necrose, são maiores. Não quer dizer que aconteçam, né? Não acontece de rotina comigo, mas são maiores por conta da mobilização. E tem os outros fatores que são relacionados vamos dizer assim, ao tumor em si, né? Eu falei dos fatores ali da cirurgia, né? Pós-mastectomia, tumor, mas tem em relação ao tumor em si, né? Então, o tipo histológico do tumor, se é um tumor de baixo ou de alto grau, se é um tumor triplo negativo, se é um tumor HER2 positivo, vai precisar de uma quimioterapia, né? Adjuvante. Então, assim, a necessidade, às vezes, de começar uma adjuvância logo após a cirurgia, você tem que pensar nisso. Você não pode ter problemas, assim, com dreno, com cicatrização, porque aí você acaba, às vezes, atrapalhando. Você acaba trazendo o tratamento adjuvante. Então, você tem que ter essa conscientização também. Né? E esses aspectos relacionados a perfil molecular do tumor, né, como eu falei, então, uma série de fatores que você leva em consideração na escolha da técnica. Veja bem, quando eu estava na residência, a gente não... Óbvio que faz 30 anos atrás, então isso é uma coisa muito nova, né? E na época, obviamente, a gente pensava na cura, você não pensava muito na estética, mas na residência a gente já fazia reconstrução, porque um cirurgião plástico estava sempre junto com a gente. Toda sexta-feira era dia de reconstrução. E a gente tinha sempre, assim, olha, uma discussão no momento ideal. Não sei se ainda persiste a discussão hoje, né? Qual que é o momento ideal para fazer a reconstrução? E eu me lembro bem que a conversa dos chefes, ao que entrei na residência 30 anos atrás, era para fazer a reconstrução tem que esperar tempo. Tem que esperar no mínimo de 2 a 5 anos. Era essa conversa há muito tempo. Hoje é feita reconstrução imediata, né? E qual que é o tempo da reconstrução e o momento ideal para fazer a reconstrução? Você já falou muito que depende do tipo, então, se a gente for analisar, tem até aquela história da radioterapia, como você bem disse, né? A radioterapia é um fator... Às vezes te obriga até, se for o caso, até repensar na reconstrução imediata e preparar, como você falou, essa paciente melhor para uma reconstrução tardia, né? Você tem feito mais imediata? Sim, assim, me chegam pacientes das duas situações, né? Respondendo logo a sua pergunta, o melhor momento, sempre, sem dúvida nenhuma, é a reconstrução imediata. É que você estava falando de uma época, que também é a minha época, em que a gente, na verdade, assim, falando um pouquinho historicamente da cirurgia plástica, o marco, né, da cirurgia plástica reconstrutora da mama moderna foi na década de 70, com o advento da técnica de reconstrução mamária, com esse grande retalho do abdômen inferior, né, miocutâneo. De lá para cá a coisa mudou muito. Embora nessa época já houvessem as próteses, né, de silicone, embora fossem mais utilizadas para mamoplastias, né, cirurgias estéticas. E na década de 90 que começaram, né, com o desenvolvimento dessas tecnologias, né, o aperfeiçoamento dessas próteses, e as técnicas melhores também, né, de mastectomias, né, poupadoras de pele, poupadoras de areola e mamilo. Isso permitiu que as reconstruções imediatas, já que a morbidade era menor, com esses materiais aloplásticos, né, realmente se disseminassem, né, em grande escala e ganhassem grande força.
na década de 90. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, Sim. né? Quem fez residência como nós aí nessa década de 90 para cá, já pegou esse boom das reconstruções imediatas com próteses, né? Com os expansores, com próteses, porque as mastectomias poupadoras de pele permitiram uma mudança no perfil, né, dessas cirurgias. Sim. Mas até então era muito comum realmente. Por exemplo, quando eu comecei no INCA, a maioria, né, o grande volume de reconstruções era com TRAN, era com retalho miocutâneo transverso Mas do abdômen. na minha época de residência também. E ao final de 13 anos depois, tinha mudado completamente o perfil. Eram reconstruções imediatas com expansores e próteses, né? Então, assim, respondendo, perdão, Spila, qual seria a reconstrução ideal, o melhor momento? Sem dúvida nenhuma, a reconstrução imediata, não só pelos aspectos, né, emocionais da paciente, daquela questão da mama, né, da paciente ficar desfalcada, ficar mutilada durante um tempo, mas principalmente, né, olhando o lado do cirurgião, porque você consegue abordar os tecidos frescos ali. Então você evita aquelas aderências, aquelas cicatrizes, aquelas fibroses, a radioterapia. Então isso faz toda a diferença, entendeu? Pessoal, a radioterapia é um caso à parte. Exatamente. Porque se você faz reconstrução e eventualmente usa prótese de silicone, quando você faz a radioterapia, obviamente ela vai causar uma mudança naquela mama reconstruída, não é, Bernardo? Uhum. E aí pode encapsular, pode fibrosar e às vezes pode perder a reconstrução. Então, não é 100% às vezes, obviamente, mas é um dano que pode prejudicar e pôr em risco a reconstrução. Por isso que nós estamos falando tanto da radioterapia. Antigamente, a gente fazia muito, como disse, antigamente, 30 anos, como você bem disse, na minha residência também era o TRAN, a gente fazia muito. E eu penso que a reconstrução com silicone, ela trouxe um grande benefício para a mulher, né? Porque o TRAN, quando as mulheres, na residência nós tivemos um problema muito grande, porque a gente acabava tendo que explicar para as mulheres certinho como que era, e eu fui uma pessoa que bati muito de vamos mostrar foto do antes e depois, de mulheres que já fizeram, porque tinha pessoas que ficavam muito agradecidas e tinha outras que também, por conta do número de cicatrizes, não gostava daquela situação e se sentia pior. Eu tive caso assim. Então a gente pedia, inclusive, avaliação de psicólogo, a gente começou a fazer as reconstruções juntos, porque a prótese de silicone deu uma melhorada de uma maneira muito, muito grande nisso, né? Sim. A prótese de silicone, para quem está escutando, tem aquela prótese que vai lá e põe a prótese cheia, mas aí muita gente deve estar pensando, como faz quando faz a mastectomia, que não tem muita pele, né? Aí é o expansor, não é, Bernardo? Então, assim, a gente subdivide esses materiais que nós utilizamos nas reconstruções imediatas em materiais transitórios, né? São temporários, que são os expansores. Até existem expansores definitivos, mas assim, eles não acabam não fazendo nenhuma coisa nem outra bem, né? Não expandem e também não dão aquela projeção, aquele volume final desejado. E nós temos os implantes. Então, assim, nas reconstruções imediatas, sempre que possível, né? Como falamos aqui, o ideal seria fazer a reconstrução imediata sempre que possível, para a gente se beneficiar do momento ali, né? Da mastectomia, dos tecidos que não estão aderidos, não tem fibrose e tudo mais, para a gente tentar fazer já um esboço inicial. A gente costuma chamar de primeiro tempo de reconstrução. Então, nesse primeiro tempo, a gente vai focar só na mama que está sendo tratada, né? Que está sendo mastectomizada ou submetida a essa ressecção conservadora. Nas mastectomias, a gente tem a possibilidade de colocar o expansor. O expansor você coloca ele protegido, abaixo lá do músculo grande peitoral, exatamente. Que hoje em dia não há a menor necessidade de você ressecá-lo, como era no início, nas cirurgias da Halsted, né? Peguei todas as fases. Ali realmente era muito complicado. Ali já era necessário que houvesse a microcirurgia já naquela época. Na verdade, a Halsted, eu peguei assim, de casos que a gente fazia revisão. Porque na época da residência minha, a gente já tinha ido para Madden e Patten, né? Aí já melhora bastante. Foi evoluindo muito. Mas eu ainda peguei os segmentos, que eram as mulheres que tinham sido operadas nos anos 70 e 80, e que estavam vivas, voltavam para segmento. Então, hoje em dia, eu acho que é muito difícil você ver uma Halsted andando por aí.
Na residência a gente via Porque isso, os trabalhos mostraram, né? que não tem, O, não tem essa o desuso, pessoal, falta de House, indicação. que nós estamos falando aqui, é quando tira os dois músculos, o peitoral maior e o peitoral menor. E aí as outras duas técnicas, Madden e Pata, e tira um dos músculos ou não tira nenhum, E a preserva os pele ia dois. também toda, né? Ia junto também. Praticamente não ficava Tiraram, ficava muito pele pouco. nenhuma. E, Daí a e você necessidade, olhava, você via coto do músculo, era uma coisa bem daí a traumática. necessidade das cirurgias com retalos autólogos, né? Sim, Que era a única maneira de exatamente. você tentar reparar, Exato. amenizar esses defeitos, essas Ex- sequelas gravíssimas, exatamente. né? Então, voltando, você disse Então, que a prótese é então, abaixo do músculo, abaixo do isso. músculo. Quando você faz a mastectomia, que você tirou toda a glândula e alguma coisa de pele, né? Você precisa reexpandir esse envelope cutâneo. Então, normalmente, a gente coloca um expansor abaixo, né, nesse espaço do grande peitoral, abaixo dele, ainda utiliza, às vezes, uma bolsazinha lateral com músculo serrátil para fechar e proteger completamente esse expansor. Nas cirurgias em que você consegue fazer uma skin sparing, né, uma preservação da areola, do mamilo, você pode tentar colocar uma prótese. É sempre um desafio maior do que colocar o expansor. Por quê? Porque você vai botar um implante já com o volume final, né? 400, 450, 500 ml. Então você tem que ter um espaço complacente ali abaixo do músculo para isso. No expansor você não tem essa necessidade, você consegue botar ele já esvaziado, né? E você consegue, com um pequeno descolamento, cobrir ele todinho ali. Isso seria nas reconstruções imediatas pós-mastectomias. Nas reconstruções imediatas pós-cirurgia conservadora, você pode utilizar essas técnicas de aproveitar o que está sendo entregue, né, pela mastologista para você, para fazer como se fosse uma mamoplastia, mas pode-se eventualmente colocar um implante também, se for necessário, para ajudar na obtenção daquele volume, daquela projeção final. Sempre levando em consideração que nas cirurgias conservadoras, a paciente invariavelmente é encaminhada para radioterapia adjuvante, para complementação do tratamento. É uma Então, das indicações. como você tinha falado aí, desses fatores todos, a radioterapia talvez seja aquele que mais preocupa, assim, é o calcanhar, né? O tendão de Aquiles do cirurgião plástico. Porque às vezes você protege bem aquele implante ou aquele expansor, o retalho ficou com uma espessura satisfatória, bem perfundido, né? Você fecha planos anatômicos, fecha tudo bonitinho, a paciente vai à radioterapia e aí você começa a ver aquele processo de contratura, de endurecimento que pode acontecer. E às vezes acontece e é desagradável para o paciente, porque às vezes é até dolorido. Sim. O paciente se queixa, né, de dor, dessa contratura. Muda o formato. Muda o formato, o expansor ou a prótese, ele pode adquirir uma posição mais superior, ficar um pouquinho mais artificial. Então, a radioterapia, a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, com ela, que esse binômio, né, implante de silicone, né, esses materiais holoplásticos versus radioterapia, não é uma combinação dos deuses. Não é mesmo, é verdade. Realmente você tem que ter um pouquinho de experiência para ver. Mas, assim, é aquela história. Às vezes vale a pena você correr o risco, às vezes, de uma contratura. Você vai ter um segundo tempo para reparar ela, 6 meses depois, do que perder a oportunidade de fazer uma reconstrução imediata. Independente da paciente, da idade. Como eu falei, a paciente que não se beneficia da reconstrução imediata, o mastologista acaba retirando um pouquinho mais de pele para não ficarem aquelas peles sobrando, criando seromas, hematomas. Então, acaba fazendo uma ressecção maior de pele. Essa paciente irradiando, você vai ter aderências, como eu falei. E isso tudo prejudica a reconstrução tardia, né? Atrapalha. Nós estamos falando aí da radioterapia, falamos bastante, mas eu queria que você me falasse um pouquinho assim, quais são as principais, não precisa falar todas, mas as principais, as mais frequentes, as complicações mais frequentes quando faz a reconstrução. Então, assim, em termos de complicações, a gente pode considerar as reconstruções imediatas e as reconstruções tardias. Nas reconstruções imediatas, você pode ter as complicações como qualquer cirurgia, né? Em pós-operatório. Desde hematomas, seromas, que são acúmulos de sangue, acúmulos de líquido, né? De plasma ali no sítio cirúrgico. Problemas de cicatrização, que nas reconstruções, em função
da mobilização maior, né, de que numa mamoplastia estética você tem mais mobilização, mais descolamento. Então você tem que tomar sempre cuidado com a vascularização desses retalhos cutâneos, dessa pele. E a cicatrização também é importante para, como eu falei, não atrapalhar numa adjuvância que geralmente acontece, né? Seja com rádio, com quimioterapia, e o cirurgião plástico não está ali para fazer esse papel, né? De atrapalhar tudo. Então ele quer que tudo corra bem, então você tem que pensar que pode ocorrer dificuldade de cicatrização, principalmente se tem radioterapia aí no jogo, se é uma paciente que, né, não no caso da reconstrução imediata, numa reconstrução tardia já é irradiada. Então, você sabe que nas pacientes que já foram irradiadas, você não pode, por exemplo, expandi-las com um expansor, né? Porque não combina esse tipo de pele, já é uma pele alterada fisicamente, né? Na sua composição. Então, as complicações são, em geral, semelhantes às das cirurgias em comum, né? Mas sempre com risco maior de vascularização dessa pele. Então, o cuidado tem que ser realmente maior, redobrado, para você não ter necroses, né? Avaliar bem a paciente, né? A paciente no pré-operatório, né? Naqueles fatores ali que determina a técnica que você vai escolher. Eu falei relacionados ao tumor, mas acabei não falando das relacionadas a paciente. Pacientes diabéticas, pacientes tabagistas, pacientes hipertensas, pacientes com doenças, né, do colágeno, que a gente chama de doenças autoimunes, né? Não é que não possa, mas não se recomenda a utilização desses implantes de silicone, mas não é uma contraindicação absoluta. Então, assim, as complicações acontecem, mas são em número reduzido, conforme a literatura fala, até para as cirurgias em geral, né? Respeitando esses cuidados todos. Bernardo, veja bem, nós falamos, eu acho que quando a mulher vai decidir fazer ou não a reconstrução, e eventualmente a gente percebe que as pacientes chegam com vontade e se torna até um sonho reconstruir as que não são reconstruídas. Sim. A gente tem que falar sobre as complicações, porque eu acho que a gente ajuda muito com esse tipo de informação para a pessoa tomar uma decisão. Não, eu vou. Mas dito isso e falado das complicações, eu sei a resposta, porque eu vivi isso junto com as pacientes. Sim. Mas eu queria que você falasse na sua visão quanto isso é impactante na autoestima da mulher e na qualidade de vida. Eu queria que você falasse, porque não, tem essa complicação ou outra, no final das contas vale a pena. Qual que é o impacto disso na qualidade de vida e na autoestima da mulher? Porque tem autoestima, né? Às vezes ela não tira a roupa perto do companheiro, não é isso? Exatamente. Então, assim, a paciente tem que chegar ao consultório. A gente tem que entender que essa paciente é uma paciente que chega, principalmente nas reconstruções imediatas, paciente que chega com recém-diagnóstico de câncer de mama. Então, é uma paciente fragilizada, uma paciente que está insegura, uma paciente que vai passar por inúmeros profissionais ali, né? Um mastologista, um oncologista, o cirurgião plástico, às vezes até o radioterapeuta e por aí vai. É muita informação para elas. Então, assim, essas incertezas, essas dúvidas são frequentes. Mas a gente tem que entender, a gente está acostumado a lidar com essas pacientes. E a gente tem que se tornar não só o médico, mas tem que passar segurança a elas. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que passa pela cabeça delas, como você está falando, doutor, e agora? O que vai acontecer? Eu vou perder minha mama, eu vou me curar, eu não vou me curar, né? Como é que vai ficar esteticamente a minha mama depois? Eu vou sentir dor, a minha libido vai modificar, né? O meu companheiro vai me largar, e a gente vê de tudo, né, Espírito? Então, a gente vê de tudo mesmo. É tão bacana quando a paciente chega, né, nas consultas, acompanhada do marido, do esposo, do companheiro. Mas tem aquelas pacientes que você vê que, né, parece que ficam meio abandonadas. A gente não entende se elas que tentam se poupar. E tem casos de casamento destruído, né? Sim, eu já vi muito também. Eu também. Infelizmente. Mas, assim, graças a Deus, felizmente, não é o que a gente vê mais hoje em dia. Então, assim, eu tenho inúmeros exemplos de pacientes aí que, né, vão à consulta, o casal se tornam amigos, né, tem até um convívio social e tudo, é tão bacana isso. E isso faz toda a diferença para essas pacientes. Como eu estava falando, são pacientes fragilizadas, né? Então, assim, a preocupação, a primeira coisa que a gente tem o papel de dizer, de repente, e eu digo isso com muita tranquilidade para essas pacientes, é que para a paciente ser encaminhada para a cirurgia plástica é porque ela já está curada do câncer.
né? Seja na reconstrução imediata, Exatamente. cirurgia feita regrada, né? Respeitando os critérios oncológicos de segurança, margens cirúrgicas, aquela coisa toda, o tempo da axila, a investigação do linfonodo de sentinela, se há linfonodos comprometidos, né? O devido tratamento, se faz um esvaziamento N1, N2, N3, aquelas questões. Então, tudo isso é importante. De modo que quando a paciente vai para a cirurgia plástica, essa é a minha realidade lá do INCA e da minha clínica, as pacientes, eu tenho muita tranquilidade em abordá-las dessa forma, eu considero elas curadas, e de fato estão, porque eu posso falar com uma certa propriedade em 20 e poucos anos, né, de cirurgia plástica, 15 anos de INCA, operando paciente de reconstrução mamária, eu tenho mais de 3.000 casos de cirurgia de reconstrução mamária. Eu consigo te dizer com toda tranquilidade que eu conto nos dedos de uma mão, não chega a isso, os casos de pacientes em pleno tratamento de reconstrução mamária que tiveram uma recaída. Ou seja, realmente, os pacientes, quando vai para o cirurgião plástico, ela pode se considerar curada. Nas reconstruções tardias, então, onde ela já cumpriu aquele tempo, né, de acompanhamento oncológico, às vezes 2 anos, às vezes até 5 anos, às vezes até menos, isso vai variar caso para caso. As pacientes podem ficar tranquilas em relação a isso. Outra coisa que eu costumo até brincar com elas também é dizer que elas vão acabar gostando mais da mama que eu vou reconstruir do que da outra mama contralateral. E isso faz um efeito positivo muito interessante nelas. Até porque, muitas das vezes, a paciente já tem um grau de flacidez, de hipertrofia, de pitose. E você faz alguns resultados que são incríveis, né? Pude ver as fotos aí de resultados incríveis. Então, assim, esses são os problemas, eu acho, que povoam a mente das pacientes, dessas pacientes, que é um paciente especial, realmente, a gente tem que entender dessa forma, mas no final o final é sempre feliz, graças a Deus. Na verdade, tem algumas fotos suas lá que você me mandou, que me marcou, que é a pessoa, Rio de Janeiro, né? A pessoa com marca de biquíni antes, né? E depois reconstruída marca de biquíni, ou seja, não deixou de ir para a praia, né? Então, pequeno detalhe que antes ela não tinha nada e depois ela precisava da reconstrução para manter o estilo de vida dela. Então, assim, o quanto isso não ajudou. Isso é muito gratificante, né? Esse tipo de coisa que eu comecei falando, né? Isso realmente acaba puxando a gente para essa. Exatamente. Então, assim, é lógico que a gente não vai deixar de lado, né, as outras áreas de atuação da cirurgia plástica, mas é uma área que eu tenho um carinho especial. Eu concordo, a reconstrutora é incrível mesmo. A cirurgia plástica reparadora e reconstrutora, eu acho que a reconstrução pós-tumor é incrível. Assim, o pouco que você faz por ela significa muito para ela, né? Bernardo, deixa eu te perguntar, que isso a gente sempre fala sobre isso porque é uma curiosidade de todo mundo. Ah, mas tirou um mamilo, e agora? Como é que faz? Hoje em dia tem algumas técnicas de reconstrução por tatuagem 3D que são incríveis, né? Tenho. Eu mesmo tenho algumas, né? Exatamente. Acho que você tem usado mais 3D, mas quando não usa, explica um pouquinho da reconstrução. Uma tatuagem todo mundo sabe como é, mas explica um pouquinho. Da tatuagem ou da reconstrução da areola do mamilo? Da auréola do mamilo, inicialmente. Depois pode passar para a tatuagem. O comum, o padrão, né, é a mastectomia, em que o complexo areolo-mamilar é retirado junto com a peça, né? Até por uma comunicação anatômica ali, né, dos ductos e tudo mais, acabam sendo retirados. E a reconstrução da areola e do mamilo sempre foi realizada de uma forma com enxerto de pele total da face interna da coxa, que aquela regiãozinha da pele tem uma coloração que lembra mais, né, o pigmento da areola. Sim, fica muito parecido. E não fica cicatriz nenhuma, que a cicatriz fica justamente bem na raiz da coxa, na dobra. E o mamilo você faz com uma técnica que você confecciona 2 retalhinhos geminados, um para cada lado, de pele e gordura. Você levanta eles e fecha. E faz a tampinha em cima. Assim sempre foi, né? A reconstrução da areola, com enxerto de pele total da face interna da coxa, e do mamilo com esses retalhozinhos geminados, né? Mas de uns tempos para cá, o que a gente vem observando? Com o advento das mastectomias poupadoras de pele e o uso mais dos expansores e dos implantes, né? No segundo tempo dessas reconstruções, você percebia que a espessura desses retalhos, né, que foram expandidos à custa de expansor, né, nessas técnicas de mastectomia,
reconstruídas com expansor, com material aloplástico, o retalho acaba ficando fino, o retalho cutâneo. Diferentemente quando você usava aqueles tecidos autólogos, né, do abdômen, então vem aquela pele grossa do abdômen, Total ou com das gordura, com costas, que tudo. era uma pele bem grossa. Então nunca acontecia dessa pele que vinha para cá para ocupar o defeito da mastectomia, né? Quando você montava essa mama, aquela pele que ficava ali, geralmente, onde foi retirada a pele, aquela elipse de pele, era a pele dessas áreas doadoras. Então eram peles grossas, que nunca atrofiavam. Mas com o advento das mastectomias menos agressivas, né? Da década de 90 para cá, e a utilização dos expansores, essas mamas, né, mamas expandidas, o retalho cutâneo acaba ficando mais fininho. Aí quando você faz essa técnica do mamilo, o mamilo ele fica muito sem sustentação. E depois de 6 meses, 9 meses, um ano, era praticamente um mamilo achatado. Então você tinha um trabalho de fazer, ainda tirava um pouquinho de pele da neomama, apertava um pouquinho mais, logicamente sem comprometer, né, o resultado final da neomama, da projeção, mas você acabava tirando um pouquinho mais de pele para fazer o mamilo, e o mamilo achatava ao final, de 6 meses, 9 meses e um ano. Então, surgiram essas técnicas de pigmentação, né, dermopigmentação, de tatuagem, e ainda mais com os artistas que tem por aí hoje em dia, bom, né? em 3D, você olha, você parece que o mamilo está saltando assim, né, na sua direção. Então, para fazer aquela técnica cirúrgica de enxerto, de retalhinho, para ficar plano, você com a tatuagem você tem um efeito, às vezes, estético até melhor. Sim. Sem essa morbidade, né? Exatamente. Na neomama, na virilha. Eu te perguntei porque é uma curiosidade, viu? Todo mundo tem curiosidade nisso. Obviamente, nos últimos tempos, com o advento da tatuagem, as pessoas já entendem um pouco melhor. Não, é feito com tatuagem. E fica ótimo mesmo, né? Fica a tatuagem 3D fica tão bom, né? E é uma área que você tem que realmente reconstruir. Não tem como. É igual fazer uma abdominoplastia e não fazer um umbigo. Umbigo, exatamente entendeu? isso. Eu acho que aí Então, é a necessário. mulher se sente Desagrada completa, muito. A paciente se sente desfalcada da areola e do mamilo. Realmente. Para a gente já ir caminhando um pouco para o final agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou muito sobre as técnicas, falamos, acho que todos os pontos interessantes a gente acabou falando, mas eu queria te perguntar uma coisa assim: como é que você enxerga a reconstrução da mama no futuro? Porque você falou, hoje nós estamos, a gente está vivendo uma época de cirurgia robótica e nós estamos hoje, as cirurgias estão mudando a maneira de ser feita, né? Hoje, por exemplo, a cirurgia aberta, a gente já não escuta muito falar, né? Você vai, os caras fazem tudo por vídeo. É a realidade, então, vamos dizer, por exemplo, o maior centro nos Estados Unidos de tratamento, né, cirúrgico do câncer de mama, de reconstrução mamária, sim, o MD Anderson Cancer Center, né, em Houston, no Texas, realiza mais de 40 mil cirurgias de reconstrução mamária ano. E eles fazem todas as técnicas, todas essas que eu falei, imediatas, tardias, com retalhos pediculados, com retalhos lívidos, né, que são os transplantes com técnica microcirúrgica, próteses, retalhos autólogos. Mas, assim, o que marca hoje em dia a realidade lá, eu tenho colegas que lá estiveram já, assim, a rotina, a naturalidade com que eles realizam, acho que 90% do mapa cirúrgico deles diário, só com microcirurgia. Eles fazem microcirurgia. Só com microcirurgia. Eles conseguem fazer o resultado 10, 20 cirurgias microcirúrgicas por dia. Uma coisa impensável, né? Aos olhos da nossa realidade aqui, onde a reconstrução microcirúrgica está reservada a centros assim, de maior complexidade, universitários, de excelência. Eu pergunto porque acaba chegando, né? Nós tínhamos aí até 10 anos atrás os robôs só em São Paulo, né? Você sabe que agora tem um em Cuiabá. Vai se popularizar, vai acabar chegando. Então é importante as pessoas saberem que, sim, além do desenvolvimento dessa técnica das cirurgias antigamente abertas ou em cirurgias de cavidade, onde a gente usa robô, onde a gente usa vídeo, etc. Eu puxei aqui esse ponto para vocês entenderem como está sendo feito nos grandes centros. Na verdade, o resultado se torna muito melhor, porque você consegue na hora saber a viabilidade, vitalidade. Falando assim, né, as reconstruções com técnica microcirúrgica, a grande vantagem é que você consegue dispor, né, dos benefícios das reconstruções dos tecidos autólogos, né, que a gente utiliza, do grande dorsal, do TRAN, sem danificar a área doadora de onde esses tecidos estão saindo, porque você preserva o reto abdominal, você quase não leva o latíssimos dorsi, você só leva aquele grande tecido
aquela massa de tecido, pele, a gordurinha, o músculo, tudo isso que você vai precisar para esculpir a neomama, trazer para cá, seja por um túnel, né? Ou por um túnel lateral aqui, ou por um túnel aqui no abdômen. Você tem mais certeza da viabilidade? A viabilidade, que você está com a artéria toda ali, tá você lá, sabe o exatamente. calibre da artéria das veias, e você não precisa mais levar o músculo. Então, assim, a técnica microcirúrgica tem os benefícios das técnicas de tecidos autólogos, que quais são? Uma maior naturalidade do resultado, resultados mais duradouros, mas são técnicas mais trabalhosas do que essas que nós estamos vivendo um boom agora, que são as reconstruções com os materiais, com os implantes, com os expansores, as próteses, que são técnicas mais simples, com uma recuperação melhor, oncologicamente seguras, mas assim, diante de uma situação, por exemplo, como da radioterapia, é mais interessante você fazer uso de técnicas com tecidos que você leva tecidos ali para fazer. Eu ia chamar atenção nisso. Se não me engano, naturalidade. Se o Noemi e Anderson estão fazendo isso, a gente percebe que no futuro ainda vai ter espaço para fazer esse tipo de coisa. Porque a impressão que dá não, isso vai ser substituído por prótese de silicone, etc. Não é bem assim, né? Então, não, cada técnica tem o seu papel, que fique bem claro, tem o seu espaço, a sua indicação. Espila, assim, antes que eu me esqueça, assim, eu deveria ter falado isso no início, a gente tem uma situação muito particular aqui no Brasil, né? Falando a nível de saúde pública, né, que é a questão das cirurgias, dessa grande disparidade que há entre o número de cirurgias de câncer de mama com o número comparados ao número de cirurgias de reconstrução mamária. Exatamente. Então, assim, um trabalho de um grupo lá de Fortaleza que trabalha com reconstrução mamária no SUS, inclusive um dos autores desse trabalho recente, tem poucos anos, foi residente nosso lá do INCA, o Dr. Rafael Anlicoara, um trabalho bem bacana, em que ele mostra essa disparidade nos números, né? Então, é uma situação alarmante. Você tem em torno de 250 mil cirurgias de reconstrução, de câncer de mama, e a verdade é que os números dizem que nem 1/10 dessas cirurgias você consegue ter em forma de reconstrução mamária. Eles pegaram, na verdade, o número de reconstrução ao longo de alguns anos. Né? O trabalho foi ao longo de alguns anos. Ao longo dos últimos 4 anos. Dos últimos 4 anos. Então, assim, você tem nem 1/10 do número de cirurgias de reconstrução mamária de mastectomias, né? Ou de cirurgias de câncer de mama. Sim. Você não tem 1/10 disso em termos de cirurgias de reconstrução mamária. Um dado que eles colocam lá até da Sociedade Brasileira de Mastologia, em 2018, é que em torno de apenas 20% das pacientes que foram submetidas a cirurgias para tratamento oncológico de câncer de mama tiveram suas mamas reconstruídas com prótese. 20%. E esse número só aumenta a cada ano. É lógico que a realidade do SUS é uma, né? Saúde suplementar é outra. De maneira geral, mas a gente não pode dar as costas a esse problema. De maneira geral, eu acho que aqui piora um pouco, porque a gente não tem um serviço específico para isso. E não são todos os cirurgiões plásticos, por exemplo, que gostam de fazer, ou que têm habilidade para fazer a reconstrução mamária. Não são todos. Eu não podia deixar de citar isso, né? Porque quando você começou a falar da microcirurgia, né? Dos horizontes, sim. Então, e a gente às vezes tem que ver que a gente está numa realidade muito distante disso, né? A gente cita lá o MD Anderson, tem o INCA no Rio, tem outros centros de excelência em São Paulo, na USP e em outros lugares, mas assim, a gente tem esse papel social. Né? Então, assim, você ter mais de 75 mil pacientes em condições de reconstruir, eu já estou tirando aquelas que não são elegíveis para reconstrução imediata, 75 mil pacientes mastectomizadas, que poderiam reconstruir, não fazem porque nós não conseguimos atender a essas pacientes. É um contingente gigantesco por ano isso. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Bernardo, eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui, a nossa conversa. Foi uma conversa ótima.
Quando começa, toda vez eu falo que a gente pensa, não, 1 hora vai demorar, você já foi, né? E tem aquela dificuldade, como é que vai ser? A gente conversa. Quando Muita coisa que a gente poderia falar não, ainda, mas o assunto é muito extenso. o assunto A gente pode dividir isso em outras oportunidades. Por exemplo, essa questão das perspectivas, né, tecnológicas na reconstrução mamária, eu acabei não falando, paramos na microcirurgia, mas a gente tem hoje em dia a lipoenxertia, que é super, é uma ferramenta que eu uso em todas as minhas cirurgias de reconstrução mamária, principalmente em pacientes que irradiaram ou que vão irradiar. Melhora sobremaneira a qualidade da pele. Um pouco mais de volume, você pode volumizar, se proteger melhor. Então, a lipoenxertia, as matrizes dérmicas acelulares, né, a sigla ADM em inglês, né, que você consegue, às vezes, situação ali de cobertor curto, né, o peitoral com uma implantação alta, ou que machucou um pouquinho o peitoral na mastectomia, você consegue proteger melhor aquele expansor, aquela prótese, e isso te dá muita tranquilidade, né? Lógico, tem que tomar cuidado com a fixação desses materiais, dessas matrizes, né? E, como eu falei, as próteses de silicone se desenvolveram bastante, a gente já está na 7ª, 8ª geração de próteses, sim, então aquelas questões de esvaziamento, ruptura, deflação, né? Você não vê mais isso não praticamente. Não. Então, isso tudo junto com as técnicas que melhoraram de mastectomia, né? De cirurgias poupadoras de pele, de areola, de mamila, isso tudo deu um boom muito grande na reconstrução, né, da década de 90 para cá. E com bons resultados. Excelentes resultados. Exatamente. Bernardo, te agradeço muito, você tem toda a razão, a gente pode fazer um segundo tempo, sem dúvida. Eu queria, e aí, para a gente finalizar, eu sempre faço, se tiver alguma coisa que você queira complementar, acho que você já complementou agora, se quiser falar alguma coisa a mais, fique à vontade. Você vai atender na nossa clínica, não é? Você vai ter um dia fixo para atender na nossa clínica. Né? Estamos começando uma trajetória aí, não só pensando em Oncoprime, que eu estou muito feliz por estar lá com vocês, ter sido bem recebido por vocês. É uma honra ter você lá. É uma honra história, também. Viu? Eu sei o quanto vocês são bem vistos aqui, o que vocês representam na medicina aqui da cidade, da região. Então, para mim, assim, é uma oportunidade e uma felicidade, né? Não é para... A gente tem que realmente agradecer as oportunidades, mas, assim, pensando em outras oportunidades, outras frentes que possam surgir, que a gente possa dar o máximo nosso para contribuir de alguma forma com essa questão que eu falei tão emblemática e tão preocupante, né, da medicina, né, desse tema tão relevante que é a reconstrução mamária nessas pacientes a nível de saúde pública também. Então, assim, de olho em que a gente puder contribuir, tá junto aí. Estamos lá em Primavera também do Leste. Sim, exatamente. Lá no HCP já começando também, né, com alguns casos. E é isso, né? Com muita disposição, chegando aí para... Te agradeço muito. Na verdade, você é um reforço de peso aí para nossa clínica. Há muito tempo a cidade merece isso, há muito tempo eu queria montar um serviço de cuidados da mama de maneira integral. Vamos fazer isso, nós vamos acabar lá. Com certeza nós vamos acabar fazendo isso, cuidado integral, desde uma coisinha até a finalização com a reconstrução, que é o que que a gente conversou bastante aqui agora. Então, eu te agradeço muito, você é um reforço de peso. Eu que agradeço. Eu tenho muita honra de ter você aí na equipe, até por conta da sua experiência, da sua história. Então, acho que o Mato Grosso, em especial Primavera do Leste aqui em Rondonópolis, vão ser muito beneficiados com a sua presença. Então, pessoal, queria agradecer vocês que chegaram até aqui com a gente, dizer que o Dr. Bernardo está atendendo na nossa clínica. Então, basta entrar em contato com a Oncoprime nas redes sociais, ou mesmo pelo telefone da Oncoprime, pelo nosso WhatsApp, Instagram, para marcar uma consulta com o Dr. Bernardo aqui na Oncoprime. E você que é de Primavera do Leste, o Dr. Bernardo também está lá em Primavera com o consultório, e também na nossa Oncoplus, os pacientes que precisarem. O Dr. Bernardo está à disposição. Bernardo, mais uma vez quero te agradecer. Agradecer o Gabriel, e hoje foi um dia especial, porque nós estamos aqui num lugar maravilhoso, é uma honra mais uma vez. Em companhia das araras, né, que não deixaram a gente em paz. Mas tinha que ter, né? O toque do Mato Grosso aqui. Mato Grosso, exatamente. Então, pessoal, para finalizar, você pode encontrar esse material na íntegra lá no nosso YouTube da Oncoprime. E, obviamente, vai ser disponibilizado também esse material nas nossas redes sociais da Oncoprime, da Oncocast, na minha rede social lá no Instagram, e também na rede social do Dr. Bernardo. O Gabriel vai deixar aí todas as redes sociais para que você possa entrar em contato com a gente, com o Dr. Bernardo. Um abraço, bom final de semana e até o próximo Oncocast.